vou deixar bem livre aqui. A gente estava conversando antes, a gente colocava regra, tempo, todo mundo decidiu que a gente pode deixar livre. Eu queria começar, então, a gente falando dos desafios de vocês, né, para essa... São candidatos aí que vocês imaginam que vão ter para os anos que se seguem. E depois vocês têm a liberdade também de cada um falar e fazer pergunta um para o outro. Eu também faço pergunta. A gente pega a pergunta do chat, mas quem quiser começar aí, quais são os desafios que a gente pode encontrar nesses dois cenários, Lula ou Bolsonaro ganhando pro ano que vem? O que vocês acham aí? E o trabalho de vocês? Por favor. Acho que primeiro falar da eleição e depois o que pode acontecer. Tem 3 coisas, Vilela, que me preocupam muito para a eleição desse ano. Um deles é a violência. Também. Tô a bem gente, preocupado. Tipo, bastante. Eu recebo ameaças ao longo de todo o mandato, recebi ameaças de morte, de abuso sexual e por aí vai. Mas me preocupa o quanto que as coisas estão escalando. Então, a gente viu recentemente em Foz do Iguaçu uma pessoa que entrou numa festa de aniversário e atirou no cara porque o bolo era do PT. Isso é muito absurdo. E, infelizmente, a gente está vendo essa agressividade na rua. Então, esse nível de violência, esse nível de ódio me preocupa bastante. Tem uma segunda coisa que me preocupa muito, que é o orçamento secreto. A gente tem... Não me lembro se a gente conversou da última vez, mas saiu recentemente uma lista de parlamentares que são da base do governo, que estão recebendo 500 milhões de reais por ano para poder votar junto com o governo, dinheiro que iria para a saúde, para a educação. Eu até coloquei nas redes hoje um videozinho explicando. E aí esse dinheiro está sendo desviado, tem muita corrupção, assim. Gente que coloca em outro estado para poder embolsar uma parte do dinheiro, parlamentar que compra trator, que custa 3 vezes o que deveria custar. Então é uma eleição com muito dinheiro sujo. E você vê isso especialmente na periferia. Pastor corrupto que se vende, liderança corrupta que se vende. E aí, com essa compra de votos tão alta, eu acho que vai ser a eleição mais cara, assim, em termos de dinheiro sujo mesmo. Com tanto ódio, fica pouco espaço para a gente ter um bom debate. Pra gente falar de proposta, pra gente falar de ideia. Além do fundão eleitoral, ainda é essa Além parte. do fundo eleitoral. Tem gente recebendo 3 milhões de reais do fundo eleitoral. E aí eu sempre, obviamente, eu votei pela redução do fundo, sou super crítica a esse tanto de dinheiro público indo pra campanha, mas tem ainda por cima o orçamento secreto que chega a 500 milhões de reais por deputado, por senador. Então, junta esses fatores, sabe? Muito ódio, muito dinheiro sujo, e eu sinto que a população tá cansada. Numa linha de cara, não muda, é tudo a mesma coisa. Então, é uma eleição desafiadora para quem quer debater ideias. Mas eu tô lá, eu brinco, né? Eu nem sei mais como é minha voz. Tô rouca umas 2, 3 semanas. 18 horas por dia, de domingo a domingo, porque a gente tem que falar de proposta. A gente tem um país para reconstruir. E aí, em relação ao cenário das eleições, para finalizar e a gente poder ouvir o Salles, acho que não é segredo para ninguém que eu não apoio o governo Bolsonaro. Começa por eu ser mulher. É um governo que foi muito ruim para as mulheres. Muito, muito. Assim, tirou o dinheiro de combate à violência contra a mulher. O presidente da República é muito agressivo quando fala das mulheres. É um governo que destruiu a educação, tirou dinheiro, sabe? Destruiu programas que existiam. Então, assim, desse lado eu não vou estar. Mas me preocupa especialmente o tanto de interferência que o governo está tendo no combate à corrupção. Obviamente, houve corrupção em todos os governos que nós tivemos até aqui. Isso é lamentável, a gente tem que combater. Mas é o governo que mais interferiu na Polícia Federal para ir blindando o seu, sabe? Então, alguém chegava perto do filho do presidente, muda a pessoa. Alguém chegava perto de alguma denúncia que envolvia o presidente, muda o diretor da Polícia Federal. Então, esse conjunto de fatores para dizer que eu nunca vou estar do lado do Bolsonaro. Foi por isso que eu escolhi apoiar a chapa Lula-Alckmin, porque eu acho que é a frente ampla mais viável para a gente derrotar o Bolsonaro nas urnas. E eu tenho medo que, se ele for eleito, essa violência aumente, essa destruição aumente do meio ambiente, da educação, da pauta de mulheres, mas principalmente que ele continue mudando tudo para proteger seus filhos, sabe? Então, dei uma volta aqui porque foi uma pergunta super complexa, mas quero ouvir vocês também. Tenho perguntas sobre o que você falou também, mas eu deixo para depois. Tá, pode deixar. E se for muita pergunta, eu vou anotando aqui. Tá bom. Vamos lá. A Tabra trouxe alguns aspectos que são todos muito importantes. Mas o problema... escalada da violência, né? Todos. O negócio da violência. Você sofreu também? Pois é, isso que eu queria contar. A violência, ela está impregnada nos radicais. E os radicais têm de todos os lados, né? O presidente Bolsonaro, na eleição de 2018, levou uma facada na barriga que quase morreu. Então, assim, esse é o ícone da violência. Não há nenhum ato político no Brasil recente que supere a facada que um homem do PSOL enfiou na barriga do Bolsonaro. Então, assim, em matéria de violência, nada supera isso.
De lá para cá, nós vimos muita violência, né, por parte dos manifestantes, principalmente de esquerda, que depredam vidraças, depredam prédios públicos, depredam lojas, depredam concessionárias quando vão fazer seus protestos. Os protestos da direita, que é a turma do verde e amarelo, não tem um ato sequer de violência. Você não tem um único ato de violência. Não tem uma janela quebrada, não tem nada. Quando a esquerda está nas ruas, é depredação, joga pedra na polícia, quebra vidraça, que não sei o quê. E, poderia citar aqui vários casos, mas vou citar só o meu, que foi nessa semana agora. Nós fomos fazer uma palestra para o pessoal do agro, das classes de agro, da GV, do INSPER, do SPM, do Mackenzie, da FAAP, que não pôde se realizar dentro do Mackenzie. O reitor do Mackenzie não quis que tivesse protesto lá, transferiu a palestra para a SPM. A palestra transcorreu com absoluta tranquilidade, discutimos vários assuntos com profundidade, etc. E quando nós saímos, o que acontece? O pessoal que estava lá protestando, a turma aí das cartas para a democracia, Lula livre, Marielle presente, tudo mais, depredaram os dois carros. O carro da frente, que inclusive estava o Marcão, que é o que cuida aqui da nossa parte de fotografia e tudo mais, e o carro que estava atrás, que estava eu e a minha mulher, que está aqui, que não só chutaram, xingaram, falaram as maiores barbaridades, que eu não tenho nem coragem de repetir aqui, como jogaram uma pedra no para-brisa do carro com a minha mulher dentro. E estourou o para-brisa na cara dela. Então, violência contra a mulher, intolerância política, violência física, tudo no mesmo ato. Praticado por quem? Pela turma, obviamente, da democracia, que é defesa, né, dos princípios, da Carta Democrática, faz encontro na porta da São Francisco e tal. Mas na hora de depredar carro de bolsonarista, não pensa meio minuto. Nós estamos realmente diante de um momento muito importante. Eu acho que o Brasil vai escolher entre o modelo que deu certo no mundo, que é o modelo da meritocracia, do esforço, do trabalho, do respeito à propriedade privada, né, de tudo aquilo que deu certo nos países que foram para frente. Ou o Brasil vai escolher o modelo dos países que deram errado, né, o modelo da intervenção estatal na economia, né, do desrespeito à propriedade privada, o modelo em que, como o Lula tem dito diariamente, vai censurar as redes sociais e a mídia, o modelo que, como disse ele, vai reduzir o padrão de consumo da classe média. Ele diz que era uma televisão por família estava mais que bom. Então, veja, há incontáveis manifestações de desapreço à democracia, desapreço às regras de livre mercado, de empreendedorismo e tudo mais. E em matéria de grosseria com as mulheres, o Lula é 1000 vezes pior que o Bolsonaro. O Bolsonaro aprovou uma série de normas do Ministério da Mulher, até me parece o número exato, 86 normas muito relevantes, mas não é nem disso que se trata. O Lula foi aquele que falou que a mulher tinha não sei o que lá duro, que falou essa semana que mulher tem que fazer serviço doméstico, que o marido tem que respeitar a mulher porque ela está fazendo serviço doméstico. Esse é o Lula. O Lula é uma pessoa extremamente primitiva. Ele é grosseiro. Ele é o Lula que tentam pintar como cara gente boa e tudo mais. Não corresponde ao Lula de verdade. O Lula do marketing não é o Lula da verdade. O Lula de verdade disse que os gays é não sei aonde de Pelotas, que não sei o que lá de Campinas, que a mulher tem... não vou falar aqui, mas tem não sei o que lá duro, que a mulher tem que fazer... o homem tem que respeitar a mulher porque ela faz o serviço doméstico. Quer dizer, como se a Tabata, por exemplo, fizesse serviço doméstico. É deputada federal. A minha mãe, por exemplo... é advogada, a minha esposa é jornalista. Então, veja, essa história de dizer que o Bolsonaro é o terror das mulheres e o Lula é um amor que adora as mulheres, adora os negros, adora os homossexuais. O Lula faz piada de mau gosto diuturnamente. Só que com ele há uma espécie de tolerância absoluta, né? Porque ele é de esquerda, porque ele dá dinheiro para os artistas, porque ele dá dinheiro para as ONGs, porque ele dá dinheiro para todo mundo. Então ele compra uma espécie de apoio, né? E com isso criou-se uma falsa narrativa de que ele é um ícone da democracia e de tudo isso. Não é. Desculpa, não é verdade. E tampouco é uma pessoa que vai combater a corrupção. O maior escândalo de corrupção do planeta foi no governo do PT. Havia corrupção em todas as estatais, em todos os bancos públicos, em todos os órgãos. Todas as estatais estavam dando prejuízo por incompetência e por roubalheira. Todas elas estão no azul do governo do Bolsonaro. A economia do Brasil esse ano está tendo a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos, em plena pandemia, com guerra na Ucrânia,
com o desequilíbrio de oferta e demanda que está gerando inflação, aliás, no mundo inteiro. A do Brasil, como disse o FMI há 2 semanas atrás, tem sido o modelo que o Brasil está cuidando desse problema de inflação, de desabastecimento de alimentos e de combustíveis, tem sido um modelo para o resto do mundo. Isso são palavras do FMI, não é minha. É só olhar, está na internet. O FMI revisou pela 4ª vez o PIB brasileiro para cima. Nós temos o menor índice, como eu já falei, de desemprego do formal dos últimos 10 anos. Nós temos a melhor relação dívida-PIB dos últimos 14 anos. Então, veja, as narrativas não correspondem aos fatos. Os fatos são muito diferentes. Me inscreva aqui para rebater um bocado de coisa. Pode rebater à vontade. Só para deixar claro, quer dizer, quando se fala de violência em eleições, eu citei os casos aqui. O Bolsonaro tomou a facada na barriga, várias outras medidas, atos de vandalismo ao longo desses anos todos. Só não teve mais porque o dinheiro fechou a torneira do MST e dessa turma toda que invade prédio público e tal, etc. E cito o meu caso aqui na ESPM nessa semana. Então não estou falando de um outro caso qualquer, estou falando do meu caso, com a minha mulher que está aqui assistindo. Então, não é assim, quer dizer, as coisas não têm essa narrativa toda. A violência é do Bolsonaro. Não, a violência é do Lula, dos petistas, e tem, obviamente, pessoas violentas em todos os aspectos políticos. Incluindo o presidente da República. Não, o presidente nunca fez nada. Falou para metralhar quem pensa diferente. Mas ele pode até ter falado, o Lula cansou de falar, o pessoal do PT foi para Cuba treinar guerrilha. Eu já respondo aqui. Então, veja, as coisas, assim, coloca-se muito peso nas palavras do Bolsonaro e menos peso naquilo que de fato aconteceu. Não houve nenhum ato antidemocrático do governo. O governo não censurou a mídia. O governo não fez nada. O Bolsonaro tem um jeito, um estilo próprio de falar, um jeito próprio de defender as suas ideias. Mas daí a dizer que ele comete violência, não cometeu violência nenhuma. Zero. Gente, pelo amor de Deus, Salles... Então, só deixa eu pontuar, então. A Tabata, me corrijam se eu estiver errado, a Tabata está apoiando a chapa Lula e Alckmin e você claramente o Bolsonaro. E nas palavras da Tabata, ela acha que grande parte dessa violência, dessa escalada, a culpa é do Bolsonaro. Vou explicar. Tá? E o Ricardo está falando que isso começou e vem desde a época do PT, do Nós Contra Eles, essa coisa. E só lembrando que da facada, não foi na mesma campanha que também teve os tiros nos ônibus lá do PT também, não foi? Né? Nessa mesma campanha que aconteceu. Assim, eu tô vendo que tá acontecendo. Meu medo é de que escale pra morte mesmo na rua, ou de um lado ou do outro, mas de confronto mesmo. Mas você quer comentar? Vamos lá. Não, quero. E de forma breve, assim, quando a gente fala de violência, eu ocupo um lugar muito específico por ser de centro-esquerda, em que eu sou atacada tanto pela esquerda quanto pela direita. Tenho processos contra pessoas dos dois lados. Já recebi ameaça de morte de pessoas dos dois lados. Sinto muito pelo que aconteceu. Realmente, a gente não pode tolerar nenhum tipo de violência. Não, absurdo isso. Agora, a marca que eu faço, e sou muito honesta em reconhecer que há extremismo e há violência em todos os cantos. Tá. Agora, a marca é que a gente tem um presidente da República que incentiva a violência todos os dias. E as palavras têm poder. Saiu um estudo na pandemia que onde o Bolsonaro era mais ouvido, era mais aprovado, era menor o uso de máscara. É um exemplo pequeno, mas para dizer que a palavra do presidente da República importa, para bem e para mal. E é um presidente que fala que tem que metralhar quem pensa diferente, que a ditadura matou pouco, que de forma constante incentiva, apoia a violência. E não dá para dizer que esse presidente da República é democrático. De novo, você interferir na Polícia Federal, trocar um diretor, porque está investigando o seu filho, isso não é democrático. Ele não trocou. E aí só você ouve igual eu te ouvia e a gente tem um bom debate. Mas isso não é verdade. Você instar a violência contra o Superior Tribunal que a gente tem, não só o eleitoral, mas também o STF, porque você não gosta da postura de um ministro, você ser tão violento como ele foi ontem, como ele é todos os dias contra jornalistas mulheres. Esse é um presidente autoritário. Uma mulher foi interrogar ele em relação... Era alguma coisa de corrupção. Que o Bolsonaro ele comprou mais da metade dos imóveis da família com dinheiro vivo. E aí uma jornalista foi questionar e ele foi extremamente grosseiro falar do marido dela. Assim, ele não sabe lidar com mulher, ele tem algum problema pessoal com mulheres. E aí, então, nessa quesito de violência, qual que é o principal marcador? Não é que não existe violência na esquerda ou na direita, nos extremos. É que tem um presidente da República que é violento no modus operandi, no jeito de ser, que incentiva a violência. E isso me dá muito receio. Especialmente com tanto de gente que está
armada por causa dos decretos que foram sendo liberados. E depois acho que é até importante a gente falar sobre isso. Tá. E sem contar do ataque às urnas eletrônicas, né? O presidente da República todos os dias dá a entender que não vai respeitar o resultado, que não confia nas urnas, porque ele está com medo de perder as eleições. Então, acho que esse é um ponto. Em relação à questão das mulheres, tem um caso que me doeu muito, que foi há um projeto de várias deputadas da Câmara, eu sou uma das autoras, pela distribuição de absorventes. Nossa, falou bastante O Bolsonaro sobre vetou esse projeto, fez chacota, falou que era para eu pagar o projeto, ficou incentivando toda a militância dele para me atacar. A gente derrubou o veto. E agora eu acabei de fazer uma representação porque ele não está implementando a lei dos absorventes. Tem menina que perde aula 1 mês e meio de ano, 1 mês e meio por ano por não ter absorvente. Então, assim, eu tenho muitos exemplos. Tiraram o recurso de combate à violência contra a mulher. Essa circulação de armas todas, eu vi um estudo hoje que eu achei absurdo. A gente está diminuindo o número de feminicídios no Brasil, pouco a pouco. Agora, quando a gente olha para feminicídio, morte, algum ex-parceiro, algum homem matou uma mulher de uma relação próxima, aumentou o número de feminicídios em que se usou arma de fogo. Ou seja, tem um impacto nas mulheres também. E aí, em relação a... Acho que talvez a minha principal diferença... Mas essa pesquisa tem, por exemplo, a quantidade de mulheres que conseguiram se defender graças ao fato de terem arma de fogo? Vamos falar sobre isso, eu quero falar sobre isso. Eu vou voltar, porque o que você está falando vem de um lugar de não entender a realidade. Eu queria morar no Brasil em que vocês moram. Eu venho da periferia de São Paulo, minha família mora em uma ocupação. Vocês descrevem um Brasil que parece que a gente está voando, que a gente virou a Noruega. O Brasil que eu conheço é um Brasil em que as pessoas ao meu redor foram despejadas de suas casas, em que pessoas próximas, parentes, mães de amigos, ficaram desempregados. É um Brasil de 30 milhões de pessoas passando fome. É um Brasil com 5 mil pessoas, 5 mil crianças em situação de rua aqui em São Paulo. É um Brasil que ficou mais miserável. É um Brasil com inflação alta, com desemprego alto. E aí, quando eu olho para pessoas do governo como você descrevendo a economia, eu acho tão ofensivo, porque do lugar de onde eu venho a vida só piorou. Na periferia a gente acha que as coisas vão melhorando, né? Minha casa no começo era uma parede e uma lona, hoje tem 4 andares. Bom, não ia ser breve a manifestação? Não, mas ainda assim foi mais foram curta 40 que a sua. assuntos. Eu só vou anotar, a gente fala na hora que você quiser, mas a gente tem que falar da questão de feminicídio e armas, o que você falou. Mas vamos falar uma coisa de cada vez. Qual assunto você quer? Não, vamos pegar uma coisa de cada vez. aqui. Vamos de trás para frente. Vamos Economia. Vamos pegar o de trás para frente. É inequívoco. O que faltou, depois você anota. Não, anotei aqui. Mas vamos falar um assunto cada vez, senão não dá. A gente juntar 20 assuntos claro, aí. vamos um por vez. Enfim.